Já está gravando? Já está gravando, já. Isso aí, vamos lá, então. Então, a gente está indo agora para a segunda parte do capítulo 2, pessoal, que é a transformada de Fourier, né? Então, a gente, da mesma forma que para o caso contínuo, a gente tinha a transformada de Laplace, né? E a transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace. Aí a transformada de Laplace era sigma mais j ômega, né? Aí a transformada de Fourier era exatamente quando o sigma era igual a zero, né? Aí em DSP, na verdade, a gente tem que nosso zzinho é um número complexo com qualquer módulo, né? Aí esse rzinho aqui representa qualquer módulo. Aí para a transformada de Fourier é simplesmente o caso particular da transformada de Laplace, né? Quando o zzinho, né? Quando o nosso zzinho é igual a E de j ômega, né? Aí, como E de j ômega tem módulo igual a 1, a gente fala que para a transformada de Fourier convergir, né, a transformada Z tem que convergir no círculo unitário, né? Aí aqui, né, aí a transformada Z era x de k vezes e elevado a menos k. Aí a transformada de Fourier é simplesmente quando a gente faz Z é igual a E de menos j ômega, né? Aí vai ficar E de j ômega, então vai ficar E de j ômega elevado a menos k, né? Que vai ser igual a E de menos j ômega k. Aí a gente obtém exatamente a expressão para a transformada de Fourier a partir da expressão da transformada Z, tá? Aí o inconveniente e uma coisa que é importante observar é que essa frequência aqui, né, é uma frequência contínua, tá? Então, apesar de a sequência ser discreta no domínio do tempo, a frequência é contínua. Então, a gente ainda não consegue, por exemplo, fazer a convolução no domínio da frequência se a gente quisesse fazer multiplicação ponto a ponto, né? Aí depois, a partir da transformada de Fourier, a gente posteriormente vai calcular a DFT, que é a transformada discreta de Fourier, em que a DFT ela é discreta também no domínio da frequência, tá? Então vamos lá, isso aqui é só uma revisãozinha de alguns de números complexos. Então a gente já sabe que E de j ômega é o quê? É cosseno de ômega mais j seno de ômega, tá? Aí se eu perguntar para vocês o E de jπ, né, em que eu tenho o círculo unitário aqui, tá vendo? O imaginário é o eixo y e o real é o eixo x, né? Então E de jπ vai ser o quê? Né? Vou fazer esse caminho até aqui, tá vendo? Então o seno, tá? O seno de π vai ser o quê? Seno de π é zero e o cosseno de π vai ser o quê? Menos 1. Então o E de j de π vai ser o quê? É cosseno, só nesse aqui, né? Cosseno de π mais j seno de π, né? Então, o EJ de π é o quê? EJ de π é menos 1, tá? Aí, se eu quiser, ó, EJN de 2π, né? O que isso significa? Isso significa que eu estou fazendo cosseno de N2π, né? Só que o cosseno de N2π, que significa? Eu estou fazendo várias voltas, né, e parando exatamente na origem, tá? Então, o EJN2π vai ser o quê? Cosseno de 2π, que a gente sabe que é 1, tá? Então, o EJ de N vezes, em que o argumento é N vezes 2π, isso aqui vai ser igual a 1, tá? E o EJ de π sobre 2 vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual a J, tá? Porque eu vou ter cosseno de π sobre 2, que é 0, mais J seno de π sobre 2, que é 1. Então, EJ π sobre 2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a J. Tá? Aí eu vou ter o conjugado complexo, né? Que é 1 mais J, 1 mais 2J, que é simplesmente complexo conjugado, que é simplesmente o quê? 1 menos 2J. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui não. Tranquilo. Né? Então, aí, outra coisa, né? Se eu quero saber a parte real de A, em que A é um número complexo, o que eu faço? Eu vou fazer A mais A complexo conjugado dividido por 2, né? Que seria mais ou menos assim, ó. Se eu quero saber a parte real de 1 menos 2J, vai ser igual ao quê? 1 menos 2J mais o complexo conjugado, ó, mais 1 mais 2J, né, dividido por 2. Por quê? Porque eu cancelo, né, esse menos 2J com 2J, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1, tá? Aí, se eu quiser saber a parte imaginária de um número complexo A, eu troco o sinal, né? Aí eu vou fazer A menos A complexo conjugado dividido por 2J.
tá? Aí o complexo conjugado de E de J ômega vai ser igual ao quê? Vai ser E elevado a menos J ômega, pessoal. Porque vai ser o quê? Vai ser cosseno de ômega mais J seno de ômega, e o complexo conjugado vai trocar exatamente o sinal desse cara aqui. Tá? Então, o complexo conjugado de E de J ômega vai ser exatamente E de menos J ômega. Tá? Então, eu tenho como se fosse a distributiva aqui do complexo conjugado, tá vendo? Então, se eu tenho complexo conjugado da soma, é a soma dos complexos conjugados. É a mesma coisa para o produto, tá? Então, se eu fizer A vezes B vezes E de J ômega, vai ser A complexo conjugado vezes B complexo conjugado vezes E menos J complexo conjugado. Né? E eu posso escrever também o cosseno de ômega. Essas são todas as expressões que a gente vai precisar para essa parte transformada de Fourier até o final do curso, tá? Que elas são mais importantes. Então, cosseno de ômega vai ser o quê? Eu consigo escrever cosseno de ômega como E de J ômega mais E de menos J ômega, tá, pessoal? Por quê? Porque o E de J ômega vai ser cosseno de ômega mais J seno de ômega. E o E de E menos J ômega vai ser o quê? Mais cosseno de menos ômega, né, que é igual a cosseno de ômega, menos J seno de ômega. Né? Dividido por 2, tá vendo? Esse cara cancela com esse, vai ficar 2 cosseno de ômega, que é igual a cosseno de ômega. Tá? E aí eu posso escrever também o seno de ômega como E de J ômega menos E de menos J ômega, dividido por 2J. Tá? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Essas expressões aí estão tranquilas para vocês? Sim. Tranquilo. Beleza, então a gente começa com a definição, né, da transformada de Fourier, e essa definição começa exatamente de um tratamento que vocês já viram em outras partes do curso, né? Que é exatamente o seguinte: o que acontece quando eu coloco na entrada do meu sistema linear invariante no tempo uma exponencial complexa com frequência ômega zero? Ou seja, o que acontece quando eu coloco na entrada do meu sistema, tá, que possui resposta no impulso h de n, uma exponencial complexa com frequência E de J ômega zero n, tá? Então, eu uso a expressão da convolução aqui, né, em que meu x de n menos k vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a E J ômega zero n menos k. Né? Aí, como eu posso escrever esse E de J ômega zero n menos k como E J ômega zero n vezes E de J ômega zero menos k, né? Aqui está faltando menos, tá? Aí eu vou ficar o quê? Aí minha saída y de n vai ser igual ao quê? Vai ser a mesma exponencial que eu coloquei na entrada, mas ela vai ser modificada por esse número complexo aqui, tá? Que eu vou chamar esse número complexo de h de E de J ômega zero, tá? Ou seja, na saída eu vou ter a mesma exponencial complexa que eu coloquei na entrada, mas ela vai ter uma amplitude diferente, tá? E uma leve mudança na fase. Essa mudança na amplitude na fase vai ser dada exatamente pela magnitude, tá? E pela fase desse número complexo aqui, tá? Essa linearidade, por exemplo, é importante que quando você transmite, por exemplo, um sinal de comunicação, por exemplo, de rádio, que é, por exemplo, 100 MHz, 100.5 MHz, né, que eu acho que é não sei, FM o dia, não sei. Então, o que acontece? Você sabe que você vai receber no seu rádio a mesma frequência, ou seja, foi transmitido 100.5 MHz, como o sistema é linear, você vai receber essa mesma frequência de 100.5 MHz. Ou seja, o sistema, como ele é linear, ele não desloca a frequência que você está recebendo, né? Isso facilita bastante o mecanismo de transmissão e recepção. Né? Por exemplo, se você tivesse um sistema que seria y de n igual a x de n ao quadrado, né? Você estaria, na verdade, dobrando a frequência que você está recebendo. Né? Tudo bem? Então, esse h, considerando essa equação 2 aqui, pessoal, né? Esse h de j ômega, essa expressão aqui é exatamente o que é? Transformada de Fourier da sequência h de n. Tá? Aí a gente vai ver, eu acho que vocês lembram isso, da mesma forma que eu tinha no domínio da transformada Z, que
a convolução no domínio do tempo é o produto das transformadas ex. No caso da transformada de Fourier, a convolução no domínio do tempo, ou seja, x de n convoluído com h de n, corresponde à convolução não, ao produto das transformadas de Fourier. Então, se eu tenho x de n convoluído com h de n, no domínio da transformada z, no domínio da frequência, eu vou ter o quê? X de adjômega multiplicado por h de adjômega, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, imagina, né, que eu tenho esse x de adjômega aqui, tá vendo? Né, que eu vou pintar aqui de azulzinho, tá vendo? Imagina que esse sinal aqui, né, esse sinal x de adjômega, por exemplo, é um sinal de voz, um sinal de áudio, tá? Só que aí imagina que você reparou, né, que o sinal de interesse para você é simplesmente todo o conteúdo mais grave do sinal, né? Ou seja, você está interessado no conteúdo grave do sinal. Qual é o conteúdo grave do sinal? É o conteúdo de baixa frequência que vai até a frequência ω-c. Aí imagina que para o seu sinal, esse conteúdo que vai de ω-c a π é ruído. Aí o que você pode fazer? Aí você vai convoluir o seu sinal com um sinal que é esse H de N, só que esse H de N você vai projetar esse H de N para ser o quê, pessoal? Para ser um filtro passa-baixas. O que é um filtro passa-baixa? Tá vendo? É um filtro que é no domínio que possui resposta em frequência, que a transformada de Fourier dele é 1 até a frequência ω-c, tá? Ele é a resposta em frequência dele é unitária até ω-c e de ω-c até π é 0, tá? Aí por que eu projetei o sistema aqui, assim? Porque eu sei que quando eu for convoluir x de n com h de n, eu vou estar fazendo o quê, pessoal? Eu vou estar multiplicando as transformadas de Fourier. Então, na saída, eu vou ter qual sinal, pessoal? Na saída, que vai ser meu y de n, né, as componentes de frequência que eu vou ter de y de n vão ser o quê? Vão ser simplesmente essa parte do sinal de entrada, que é o x de n, até a frequência ω-c. Essa parte que era indesejada, pessoal, eu cancelei ela por quê? Porque essa parte foi multiplicada exatamente pela parte, né, do meu filtro passa abaixo, acho que é 0. Então, na saída eu fiquei o quê? Eu fiquei com esse sinal aqui. Faz sentido isso aqui, pessoal? Deu para pegar. Sim, deu para entender. Né? E, por exemplo, aí eu posso projetar o meu sistema para ele ser o quê? Para ele ser um filtro passa alta, né? Ou seja, aí ele é um filtro que no domínio da frequência ele possui valor unitário para as frequências entre ω-c e π, tá? E 0 para as frequências entre 0 e ω-c. O que isso vai significar? Isso significa que na saída, se eu convoluir meu x de n com esse filtro passa altas, né, a minha saída no domínio da frequência vai ser isso aqui, tá? De ω-c a π. O resto é o quê? É 0, que foi zerado exatamente pelo filtro passa-baixas, né? Aí essa parte toda aqui, ó, foi zerada pelo filtro passa-altas. E por que é zerado, né? Porque a convolução no domínio do tempo vai ser o produto, né, do sinal da transformada de Fourier de x de n, né, pela transformada z de h pela transformada de Fourier do sinal h de n. Então eu posso projetar o meu sinal, o meu filtro, né, h, para ele o quê? Para ele cancelar algumas frequências do sinal de entrada. Por exemplo, se um sinal possui ruído de alta frequência, aí você vai botar um filtro passa-baixas para só passar as baixas frequências e as frequências e as componentes de alta frequência serem canceladas. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza? Então, a gente vai ver agora rapidinho o que é esse atraso de grupo, né? Então, olha só.
Se esse H de J ômega, tá vendo? Se esse H de J ômega, ele ficou meio escuro. Se esse H de J ômega, ele pode ser escrito como um número complexo com módulo H de J ômega e fase, tá vendo? Θ de ômega, né? Aí a gente já sabe que a minha saída y de n pode ser escrita dessa forma aqui, ó, tá vendo? Em que H de J ômega vai ser o quê? Ele vai modificar a exponencial complexa de entrada, E de J ômega zero, com essa amplitude, e ela vai modificar também o sinal de entrada com essa modificação na fase. Aí a gente vai ver o que é essa modificação na fase, né? O que é essa distorção na fase? Em muitos casos, essa distorção da fase vai ser simplesmente você vai adiantar ou atrasar o sinal. Tá? Então, olha só, aí na saída a gente vai ter o módulo de H de J ômega, que vai ser quanto que você vai ampliar, ampliar ou atenuar a amplitude da sua exponencial de entrada, ou você vai fazer uma modificação na fase. Tá? Aí de quantas amostras você atrasa ou você adianta o sinal, vai ser dado exatamente pela derivada, tá? Isso vai ficar mais claro no slide seguinte. Então, esse atraso de grupo aqui, ó, que a gente vai chamar de tal de ômega, que é a derivada da fase, isso vai ficar claro no próximo slide, tá? Mas esse atraso de grupo aqui, que é o tal, ele vai ser exatamente de quantas amostras, né, se for linear, né? Se linear. Né? Quer dizer, se o θ de ômega for uma função linear, tá? De ômega, se for alguma coisa assim, tá? Beta de ômega. De quantas amostras o sinal de entrada, né, a exponencial de entrada, é atrasada. Aí, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho minha fase, tá vendo? E minha fase é uma função linear de ômega, tá vendo? Seria beta vezes ômega zero, tá? Aí o meu y de n ficaria como? Ficaria assim, né? Que eu estou marcando aqui de verde. Né? Ó, meu y de n ficaria o módulo de h de j ômega vezes e de j ômega 0 n vezes e de j beta vezes ômega zero. Aí substituindo naquela expressão, o que a gente vai obter? Tá vendo? Vai ficar e j ômega zero vezes n mais beta. Tá? Então você vê que o beta apareceu dentro do argumento de n, que vai corresponder exatamente ao quê? A um atraso, né? Nesse caso vai estar adiantando, né, minha exponencial complexa. Então, de uma forma geral, a fase, né, ela vai estar o quê? Ela vai estar adiantando ou vai estar atrasando a sua exponencial complexa no tempo. Né? Por outro lado, a amplitude, né, da resposta em frequência, ela vai mudar o quê? Vai atenuar ou vai amplificar a sua exponencial complexa colocada na entrada. Né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? A gente vai ver uns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Mas alguma dúvida até aqui? Eu estou acompanhando. Beleza, então tenta fazer esse exemplo, por favor. Ó, a resposta ao impulso de um sistema no domínio da frequência é dada por H de J ômega, que é seno de ômega, tá? Aí eu estou perguntando para vocês se esse filtro é um filtro passa baixas ou um filtro passa altas, tá? E lembrando que para a gente, no domínio do discreto, né, alta frequência corresponde exatamente à frequência π, tá? Por que a gente só, no domínio discreto, né, a gente pode se limitar, por exemplo, à frequência π, né? Porque, na verdade, no domínio discreto, né, as exponenciais complexas, elas são o quê? Elas são periódicas com relação à frequência, né? Porque, ó,
E de J3π vai ser igual a E de Jπ. Por quê, pessoal? É Jπ. Por quê? O que eu quero dizer? Que, na verdade, a frequência de 3π ela é igual à frequência de π. Por quê, pessoal? Só tá dando a volta no círculo. Porque você só está dando a volta, né? Então, aí você pode escrever assim, ó, EJ2πn, que você sabe que é 1, né? Vezes EJπ, tá? Então, quando a gente estiver analisando altas frequências, basta que a gente analise o quê? O que está acontecendo em π, até π, né? Ou seja, de menos π a π, na verdade. Então, é que eu quero saber, né? Se eu tenho um sinal que possui resposta em frequência dada por H de E de J ômega igual a seno de ômega, eu quero saber se esse sistema é um filtro passa baixas ou um filtro passa altas. Ou passa faixa, né? E aí, pessoal? Vou dar uns 2 minutinhos para vocês pensarem. E aí, Tonélia, passa alta ou passa baixa? Eu acho que é passa baixo, mas eu não tenho certeza. Para analisar, a gente tem que saber o que está acontecendo para a frequência zero, né? E o que está acontecendo para a frequência π e ver o que está acontecendo no meio, né? Então a gente sabe que o seno de ômega vai ser igual ao quê? Então a gente sabe que esse seno de ômega, né, o módulo dele vai ser igual ao quê, pessoal? A gente sabe que seno de ômega, seno de zero é zero, né, pessoal? E a gente sabe também que seno de π é igual a zero também, né? Então, a gente sabe que ele está matando essas baixas frequências e está matando as outras frequências. Então, o que está acontecendo para π sobre 2? Para π sobre 2, ele é 1, tá? Então, esse filtro está matando as altas frequências, ele está matando as baixas frequências e está deixando o quê? Somente as frequências do meio passarem, né? Então, a gente chama esse filtro de o quê? De um filtro seletivo, né? De passa-faixa, ou seja, ele deixa passar somente uma faixa de frequência, tá? Mas esse filtro não é tão seletivo, né? Então você vê que ele deixa passar a frequência π sobre 2 com amplitude 1, né? Mas ele rejeita outras frequências, tá? Beleza, pessoal? Vocês entenderam esse exemplo? Entendi. Aí agora eu pergunto para vocês, que se eu colocar, né, na entrada desse sistema, tá? X de n, essa exponencial complexa aqui, ó, é Jπ, qual vai ser minha saída? É Jpn, né? Qual vai ser minha saída? Aí a gente sabe que isso, eu já falei, que isso, a saída vai ser o quê? Y de n, né? Aí vai ser a mesma exponencial complexa que eu coloquei na entrada, ela vai estar na saída, vezes o quê? Vezes a transformada de Fourier desse sistema, tá? Na frequência zero, correto? Na frequência π. Tudo bem? Sim. Só que esse E de Jπ é igual o quê, pessoal? É igual a zero, tá vendo? Que é exatamente esse pontinho aqui, ó. Então a saída vai ter que ser o quê? A saída vai ter que ser zero. Beleza, Albuquerque? Entendi. Eu estava Aí, acompanhando com o exemplo, não tinha entendido muito bem na teoria, mas agora ficou mais claro. por exemplo, se eu Professor, como colocar... é que Pode falar. hoje você pode fazer um exemplo do passa baixo, passa alto com seno e cosseno? Pode sim, na verdade a gente vai ver depois um
um exemplo disso, mas eu vou, no próximo slide eu vou fazer assim. Beleza. Mas só para você ver aqui, ó, EJπ, aí, por exemplo, se eu botar EJπ sobre 2, N qual vai ser a saída, pessoal? Vai ser EJN vezes 1. Isso vai ficar YN, que é igual a EJ, π sobre 2N, né? Π sobre 2N, né? Vezes o quê? Vezes 1, por quê? Porque 1 é exatamente o H de EJ π sobre 2. Beleza? Beleza. Beleza. Aí agora eu tenho mais uma pergunta para vocês, ó. A resposta ao impulso de um sistema no domínio da frequência é dado por H de EJ ômega, tá? Que é igual a E de J ômega. Eu estou perguntando para vocês que tipo de filtro é esse. Passa alta, passa faixa, o que ele é, pessoal? A W igual a 0 vai ser 1, certo? É importante você sempre, para saber dizer se ele é passa alta, né? Fazer uma análise, tipo assim, separar qual é o módulo e qual é a fase desse filtro, tá? Né? Porque a gente já viu que o módulo ele vai te dizer, quando você analisa o módulo, tá, da resposta em frequência do filtro, aí você vai usar, né, esse módulo da resposta em frequência do filtro para dizer se ele é passa alta ou passa faixa. Porque a fase vai te dar informação somente se esse filtro seu está atrasando ou está adiantando determinadas frequências, entendeu? Entendi. Aí esse filtro, qual o módulo da resposta em frequência desse filtro? Seria 1 menos 1? Não, é sempre 1, tá vendo? Ó? O H de Ah, tá, porque é j, o módulo. tá vendo? O H de j ômega, né, é 1. O que significa? Que esse sistema ele deixa passar todas as frequências, tá? Mas por que às vezes as pessoas utilizam filtros passa todas, né? Porque às vezes você só quer dar uma mexida na fase do filtro, né? Aí, por exemplo, né? Aí se a gente botar lá, ó, então vamos lá, meu y de n, tá? Ele vai, se eu colocar, por exemplo, uma exponencial complexa de frequência ômega zero, né, na entrada. Então, na saída eu vou ter E de j ômega zero n, vezes o quê? Vezes 1, que é o meu módulo, vezes essa mudança na fase, que é j ômega, tá? Então, vai ficar o quê? Na saída eu vou ter, ó, E de j ômega, né, n mais 1, tá? Então, vocês veem, né, que esse umzinho, que é o módulo da minha resposta em frequência, né, eu não alterei o módulo, eu não atenuei nem amplifiquei a minha resposta em frequência, tá? A minha saída. Quer dizer, eu não atenuei nem amplifiquei meu sinal de entrada. Mas o que eu fiz? Eu adiantei meu sinal de entrada, tá vendo? Como que eu adiantei meu sinal de entrada? Porque apareceu exatamente N mais 1 aqui dentro. Tudo bem? Sim, beleza. Beleza?
Aí eu vou fazer o exemplo que o Tonelli pediu, pessoal. Aí imaginei que eu tenho um sinal, tá? Um exercício aqui, tá? A. Imagina que eu tenho uma resposta em frequência que é dada da seguinte forma: H de J ômega, que é igual a cosseno, tá? De ômega sobre 2. Tá? Esse é um filtro passa-baixos ou um filtro passa-altos? E aí, Tonelli, passa altas ou passa baixas? Aí você começar com 1. Né? Começa com 1, né, que é cosseno de 0. D6, Aí para π sobre 2 ele é o quê? 0. Não, para π sobre 2 ele não é 0, não. Ele vai ser cosseno de π sobre 4, né? Que dá cosseno de Sim. 45 graus. Aí dá, eu acho que é a raiz de 2 sobre 2, né? Isso. Aí para cosseno de π ele dá quanto? Cosseno para ômega igual a π, né? Que vai dar cosseno de π sobre 2, né? Isso. Aí vai aqui dar 0, tá vendo? Então imagina que ele é um sinal assim. Eu desenhei mal, né? Mas ele seria assim, né? Então seria passar alto? Na verdade, ele é passa-baixo, tá vendo? Que ele só está deixando passar baixa frequência e está eliminando as altas frequências. Ah, sim, entendi. Beleza? Aí se eu pegar aqui, ó, aí imagina que eu tenho o outro filtro aqui, que seria o que aí na letra B, eu tenho H de E de J ômega, que é igual a seno de π sobre 2. Seno de ômega sobre 2. Aí esse filtro é passa baixas ou passa altas? Ele vai ser o contrário do cosseno, então ele vai ser passar alto. Ele vai estar Porque subindo. É porque o seno de 0, aí aqui é seno de 0 é 0, né? Aí 0, seno, raiz de 2 sobre 2. aí se eu colocar, aí aqui é π, né? Aí vai ficar o quê? Vai ficar, para ômega igual a π, vai ficar seno de π sobre 2, que é 1, né? Aí aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, então vai ficar alguma coisa do tipo assim, né? Então você vê que nesse caso eu tenho o quê? Um filtro passa baixas, passa altas, né? Mas você vê que ele não é um filtro passa baixas, né? Não é um filtro passa altas que a gente chama de muito seletivo, né? Um filtro passa altas seletivo seria que ele tem uma transição rápida, assim, sabe? Que é desejado, né? Nesse caso, você vê que ele é um filtro bem com atenuação bem lenta, né? Idealmente, a gente quer que um filtro seja que tenha transição rápida e que ele seja bem achatado na banda passante, né? Que acaba em muitos casos assim, né? Que você gostaria que fosse assim, né? Mas na prática acaba que os filtros eles vão possuir uma oscilação na banda passante, ou seja, vão distorcer o sinal um pouco aqui, e nessa parte eles vão o quê? Eles vão ter também oscilação, mas essa transição também não vai ser imediata, né? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, então Tranquilo. aqui, ó, nesse exercício 3, tentem fazer para mim esse exercício 3, por favor. Você tem esse sinal de entrada aí, tá vendo? XGN, né? E você tem esse sinal de entrada XGN, tá? Que é seno de π sobre 4n mais cosseno de π sobre 2n, e é utilizado como entrada para h de n, né? E o h de n, né? Então o XGN vai ser convoluído com h de n, e o h de n possui resposta em frequência exatamente mostrada abaixo, né? Que ele é o quê? Opa, que ele vai ser assim, né? Aí ele é o que? Ele passa baixas? Não, ele é
Ele passa altas, né? Então ele vai ser até π, né? Aí aqui é menos π, né? Vocês concordam que ele é assim? 1, né? Eu acho que é isso, né, pessoal? Não é isso? Estou tentando visualizar. Mas ele vai ficar quadradinho assim mesmo? É, porque ele é o filtro passa altas, né? Ideal, tá vendo? Então ele é igual a 1 para ômega entre 1 e π, né? Mas isso aqui não é a resposta, não. Isso aqui eu só estou interpretando esse H de adjunto ômega, que é o nosso filtro, tá, né? Tá. Isso aqui é falando de seno e cosseno. Não, aí eu perguntei para vocês, aí eu tenho minha entrada, tá? Que é esse seno e cosseno. Aí eu quero saber qual vai ser a saída, o y de n. Alguma sugestão que eu posso fazer aqui, pessoal? Tá vendo? A primeira sugestão é que a gente sabe que o seno de π sobre 4n é o quê, pessoal? Né? O seno de π sobre 4n eu consigo escrever dessa forma aqui que eu estou pintando de amarelo, tá vendo? Não é verdade? Vê se vocês concordam. Eu consigo escrever o seno como uma soma de duas exponenciais. E o cosseno também, tá vendo? Sim. Né? Aí, ou seja, aí eu quero saber qual vai ser a saída do sistema, né? Quando eu coloco... Rapidinho. Né? Aí, vamos lá, qual vai ser a saída do sistema quando eu coloco essa exponencial de frequência π sobre 2 na entrada do sistema? Aí eu até... Não sei se eu escrevi errado, peraí. Aqui, não, peraí. Esse aqui é o... Aqui tem o maisinho, tá, pessoal? E aqui que tem o menusinho. E esse aqui é o cosseno de π sobre 2n. Aqui é o seno de π sobre 4n. Beleza, pessoal? Sim, beleza. Mas aí não poderia ter feito direto?
Não, porque, tipo assim, a princípio você só sabe, né, que se eu coloco uma exponencial complexa na entrada, na saída eu vou ter uma exponencial complexa, né, multiplicado pelo quê? Né? É aquele negócio, meu y de n vai ser a mesma exponencial complexa ômega zero que eu coloquei na entrada, vezes o h de E de J ômega zero naquela frequência ômega zero, tá? Aí a gente tem que saber o quê? Aí você vê assim, ó, tá vendo que eu estou colocando na entrada do meu sistema uma exponencial complexa de frequência π sobre 2, tá? Aí a gente tem que saber né, qual vai ser a saída do meu sistema quando eu coloco... Aí, tá tudo certinho. Então, nesse sistema aqui, né, qual o valor de H de E de J π sobre 2? E qual o valor de H de E de J π sobre 4? Qual o valor de H de E de J π sobre 2? Π é aproximadamente 3,1, né, pessoal? Né, pessoal? Como π sobre 2, né, é maior do que 1, π sobre 2 está em algum lugar aqui, né? Não é verdade? E π sobre 4, π sobre 4 é menor do que 1. Então, π sobre 4 está em algum lugar aqui, ó. Tá? Tá? Então, isso significa que o quê? Significa que H de E de J π sobre 2 é igual a 0, é igual a 1, tá? Né? Que vai ser também o valor de quê? De H de E de J, H de E de menos J, H de E de J menos π sobre 2, tá? Que vai ser e H de E de J π sobre 4 vai ser igual a 0, que também vai ser igual ao quê? O H de E de J menos π sobre 4. Tá? Então, na saída, essa componente aqui, tá vendo? Essa exponencial aqui, de E de J π sobre 4n, ela vai ser o quê? Ela vai ser cancelada. Por quê? Porque ela vai ser multiplicada por H de E de J π sobre 4. E aí a gente sabe que o H de E de J π sobre 4 é igual a 0, tá, pessoal? Essa exponencial aqui ela vai ser também cancelada. Por quê? Porque ela vai ser multiplicada por H de E de menos J π sobre 4. Tá? E a gente sabe que esses dois caras são em quê? São iguais a 0. Tá? Aí na saída a gente só vai ter o quê? Essas duas exponenciais complexas que eu pintei de amarelo. Aí essas duas exponenciais complexas que eu pintei de amarelo, elas vão estar nas saídas, elas vão ser multiplicadas por 1, que é exatamente aqui, tá vendo? Que é exatamente o valor de H de E de J π sobre 2, tá? Aí na saída eu vou ter exatamente o quê? Cosseno de π sobre 2n. Tá? Aí, ou seja, o sistema matou essa exponencial aqui de baixa frequência, que seria a exponencial, a senoide, né, com frequência π sobre 4. Né? Aí você pode imaginar que você tem um tom, né, grave, né, que você gostaria de matar, aí esse filtro aqui é capaz de cancelar aquela frequência. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Tranquilo. Né? Então, só vamos fazer mais um slide aqui, né? Aí imagina que esse é um exemplo 2.15 do livro, tá? Aí imagina que você tem um sistema que é y de n, tá? Esse sistema, ele é um sistema linear invariante no tempo, tá? Essa equação 12 é uma equação a diferenças, tá? Em que meu y de n é igual a x de n sobre 2, né? Mais x de n menos 1 sobre 2, tá? Aí, o que eu gostaria de fazer aqui? Aqui eu quero saber o que esse sistema, qual é o comportamento desse sistema, dado por essa equação 10, no domínio da frequência, tá? Né?
Aí, ou seja, eu posso calcular, como esse sistema é linear invariante no tempo, eu posso calcular minha saída y de n simplesmente fazendo esse cálculo através da equação de diferenças, tá? Ou eu posso calcular também a resposta ao impulso desse sistema, tá? Então, eu acho que, na verdade, eu nem vou usar essa equação 11 e 12 aqui, tá? Eu acho que tem um jeito melhor de explicar aqui. Então, eu gosto de entender esse sistema como, né? Se eu colocar o impulso na entrada desse sistema, qual vai ser minha saída, pessoal? Vocês concordam que se eu colocar o impulso na entrada desse sistema, minha saída vai ser o quê? Delta de n sobre 2 mais delta n menos 1 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Ou seja, se eu escolho meu x de n igual a delta de n. Tudo bem? Sim. Tranquilo. Beleza, então, olha só. Então, eu obtive na saída exatamente o quê? Na saída, eu obtive delta de n sobre 2 mais delta de n menos 1 sobre 2, tá? Aí, aí esse aqui que é o meu sinal na saída, né? Ou seja, eu tenho um palitinho na amostra zero, tá? De amplitude meio, e eu tenho outro palitinho na amostra 1 de amplitude meio também, tá? Aí esse aqui é meu filtro, né? Então, quando eu tiver essa aqui é a minha resposta ao impulso, tá? Do meu sistema. Então, se eu quiser saber a resposta y de n de qualquer sinal de entrada, em relação a esse sinal, o que eu vou fazer? Eu vou convoluir x de n com h de n, tá? E esse aqui é meu h de n. Aí agora eu quero saber qual vai ser a transformada z, né, desse sinal aqui. Qual é a transformada z desse sinal y de n, pessoal, que é a resposta ao impulso? Qual a transformada z do impulso, pessoal, que seria esse impulso dividido por 2? Sobre 2. Vai ser 1 sobre 2, né? E qual a transformada z do impulso atrasado de uma amostra? É o z menos 1 sobre 2, né? Sim. Sim. Então, você vê que meu h de z é o quê, pessoal? A transformada z da minha resposta ao impulso é meio, tá? Vezes 1 mais z menos 1. Tudo bem? Que é exatamente esse cara aqui que a gente calculou aqui em cima, tá vendo? Sim. Então, qual vai ser minha transformada de Fourier nesse caso? Minha transformada de Fourier vai ser simplesmente eu fazendo o quê? Z igual a E de j ômega. Aí vai ficar o quê, pessoal? Aí vai ficar exatamente isso aqui que eu vou pintar de verde, tá vendo? Eu simplesmente substituir Z por E de j ômega. Aí vai ficar meio 1 mais E de menos j ômega, tudo bem? Esse exemplo é bem didático. Fazem um esforço aí para tentar entender. Eu consegui entender. Tá entendendo? Aí eu só vou fazer um macetinho aqui para ficar mais fácil de a gente entender, tá? Aí o que eu vou fazer aqui para aparecer um cosseno, tá, pessoal? Aí eu vou botar em evidência, tá? Esse cara aqui, ó, E menos J ômega sobre 2, tudo bem? Aí como eu vou colocar esse E menos J ômega sobre 2 em evidência, aí dentro do parênteses vai aparecer isso aqui, ó. E de J ômega sobre 2 mais E de menos J ômega sobre 2, tá? E esse cara aqui que eu pintei em amarelo, vocês concordam que ele é exatamente o cosseno de ômega sobre 2? Sim, você usou a definição. Isso. Então, você vê que minha resposta em frequência vai ser o quê? Vai ser o E menos J ômega sobre 2, que vai ser aquele teto de ômega, ou seja, é o quanto que meu sistema modifica na fase vezes cosseno de ômega sobre 2, tá? E a gente já viu, né, que esse cosseno de ômega sobre 2 aqui, tá vendo? Cosseno de ômega sobre 2 é o quê, pessoal? É um filtro passa-baixas, tá vendo? Tá? Então, esse sistema aqui, que é exatamente aquela média móvel, tá vendo? Que a gente vê o pessoal falando da Covid, né? Ele é o quê, pessoal? Como ele é um cosseno de ômega sobre 2, que tem, isso aqui é de menos π a π, tá, pessoal? Então, aqui, ó, que eu estou pintando em amarelo, isso aqui é a resposta em frequência dele de 0 até π, tá?
Então, você vê que esse sistema está o quê? Está deixando passar as altas frequências e está cortando as baixas frequências. Tá? Que é exatamente, vê se vocês entendem isso, que é exatamente o que as pessoas querem fazer quando elas estão fazendo uma média móvel, por exemplo, dos dados da Covid. Por quê? As pessoas querem tirar flutuações instantâneas, né? E pegar somente o quê? Tentar pegar somente a tendência de evolução da curva. Então, quando eu faço uma média móvel, tá vendo nesse caso aqui eu tenho uma média móvel de somente 2 amostras, tá? Que eu pego a amostra atual e a amostra anterior, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma média móvel de 2 amostras. Aí você pode estar pensando assim, pô, mas o que esse filtro de média móvel, né, dos dados da Covid ele está fazendo no domínio da frequência? Né? Aí a transformada de Fourier vai te dizer exatamente isso. Tá vendo? Ó, esse filtro ele está preservando as baixas frequências e está deixando passar as altas frequências. Tá? Mas aí é interessante saber, né, que você tem muitos outros filtros que possuem esse comportamento de matar as baixas frequências e deixar passar as altas frequências, né, além do filtro de média móvel, né. Então, a gente chegou nesse comportamento aqui, né, que essa função aqui é um cosseno, tá vendo? Exatamente a partir da transformada de Fourier, né, da resposta ao impulso desse sistema aqui dado na equação 10. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aqui? Alguma dúvida, comentário, sugestão? Não, isso daí dá para entender. Albuquerque, alguma dúvida? Pode perguntar. Matheus, alguma dúvida? A internet dele caiu, acho. Tonelli, você conseguiu entender isso aí, Tonelli? Sim, consegui entender. Mas aí você vai ter que usar um esquema para você modelando. Né? Isso aí, esse sistema, ele vai tirar... Isso é importante para se entender o que um sistema, né, de média móvel de 2 amostras está fazendo, né? Aí o interessante, né, que à medida que você aumenta, né, a quantidade de amostras, né, que esse sistema de média móvel ele está fazendo o quê? Ele só está fazendo uma média móvel, né, das amostra atual e da amostra anterior, né? Aí, à medida que você aumenta o número de amostras na sua média móvel, né, a gente pode até fazer essa análise, né? Aí o seu filtro passa-baixos ele vai se tornar o quê? Cada vez mais seletivo, ou seja, ele vai estar matando as altas frequências de forma mais rápida. Beleza? Sim. O Albuquerque respondeu lá que a internet dele tá fraca. Tá tranquilo. Então, aí se você... aí eu acho que esse exemplo é importante. Aí a aula que vem eu vou falar mais um pouco dele, porque eu acho que ele é bem legal. Então, aí a gente continua a aula que vem daqui. Aí, mais alguma dúvida, Tonelli? Não. Quanto mais pontos, mais detalhado vai ter, né? Tipo assim, quanto Só que mais nunca vai pontos você... ser, nunca vai ser aquela resposta quadradinha ideal. Né? Na aula que vem, tá vendo? O que eu vou fazer na aula que vem aqui? Aí, na aula que vem, eu vou pegar exatamente a resposta quadradinha, tá? Que é esse jeito, tá vendo? É 1 até a frequência de corte. Aí depois a frequência de corte é 0. Entendi. Aí eu vou calcular a transformada de Fourier inversa desse cara. Aí eu vou obter que esse aqui é o sinal, tá vendo? Que me daria exatamente Esse aqui é o sinal que me daria exatamente aquela transformada, aquele filtro passa-baixa quadradinho. Só que aí o problema é que esse sinal ele é infinito, entendeu? Então você precisaria fazer a convolução com infinitas amostras para ter um filtro perfeitinho. Entendi. Aí o que o pessoal faz na prática, né? Aí o pessoal fala assim, mas está vendo que ele tá diminuindo de valor para valores de n grande? Aí o pessoal fala assim, vamos assumir que isso tudo para cá é 0, entendeu? Entendi. Aí só que aí tipo assim, aí aqui tá vendo? Aí, isso aqui, aí é tipo assim, se você truncar com 3 amostras, tá vendo? Se você truncar aqui, aí o seu filtro passa-baixas fica assim, tá vendo? Aí se você usar 5 amostras, aí ele já vai melhorando, tá vendo? Que é esse cara aqui.
Aí, se eu utilizar esse valor vezes 2, praticamente. Então, se eu utilizar aqui 40 amostras, você vê que eu já vou ficando parecido com o filtro passa-baixo, está vendo? Passa-baixos ideal, mas eu ainda continuo tendo essas variações. Mas aí depende da aplicação, né? Também. A exigência depende da aplicação. Aí, por exemplo, aí tem algumas aplicações, tem alguns filtros que você consegue fazer, que é importante que essa faixa aqui em cima, ela não tenha oscilações. Mas, em muitos casos, à medida que, quando você consegue fazer com que o filtro seja bem achatado nessa parte, aí você perde um pouquinho, que essa transição acaba sendo mais lenta. Entendeu? Aí, por outro lado, ou seja, você tem um trade-off, né? Aí, em alguns casos, quando você tem que essa transição é rápida, aí você perde que você tem mais flutuação aqui em cima, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, é só para você ver, né, que você consegue. A gente vai continuar isso aula que vem. Então, esse filtro seria o filtro que te daria exatamente aquele padrão quadradinho, né? Que seria o filtro passa-baixas ideal, mas o problema é que ele é infinito e ele é anticausal, ou seja, a resposta ao impulso dele vai de menos infinito até mais infinito, né? Então, você precisaria fazer a convolução com infinitas amostras, né? Aí, o que é feito na prática, né, a forma mais simples seria você simplesmente truncar esse sinal, mas quando você trunca ele, você acaba ficando com essas oscilações, né? Aí tem um método de projeto de filtros que eles tentam ver formas melhores de você truncar o sinal. Simplesmente, ao invés de ter uma janela que é assim, né, que multiplica por 1 e por 0 o restante, eles tentam fazer uma janela, tipo assim, fazer uma janelinha que é um pouquinho mais suave, para tentar diminuir essas oscilações aqui dentro, entendeu? Entendi. Entendi. Então, a aula que vem a gente começa daqui, beleza? A aula que vem, eu acho que vai ter aula, tá? Mas algumas pessoas dizem que não vai ter aula porque amanhã é feriado. Eu acho que é Tiradentes, beleza? Beleza. Mas qualquer coisa eu posto lá no Teams confirmando, beleza, pessoal? Beleza, então, professor. Beleza. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Professor. Até amanhã. Valeu, tchau.